E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente. Vamos dar continuidade às nossas aulas de português. Eu espero que vocês estejam bem, que estejam realizando as atividades. Gente, tem que mandar para mim foto das atividades que vocês estão realizando relativo a cada videoaula que eu postei, porque é o único jeito que eu tenho de comprovar que você realmente está acompanhando as aulas, tá? Muita gente tem me mandado, mas ainda está faltando várias pessoas me mandarem. Então, por favor, vocês vão lá, aula 1, fez a atividade da aula 1, manda foto e coloca lá, aula 1, manda atividade. Aí você vê as atividades da aula 2, coloca lá, aula 2, manda foto das atividades. Porque senão vira uma bagunça de folha e eu não consigo entender de qual pertence, porque às vezes não dá nem para eu entender, olhar direito o que está escrito lá, dependendo da foto que o aluno tira. Às vezes não fica nítido, tudo bem? Mas vamos lá para a aula de hoje. Vamos abrir aqui o PowerPoint para vocês acompanharem junto comigo a nossa aula de hoje. Eu quero de vocês só atenção, tá bom? Porque o assunto de hoje ele não é difícil, porém ele tem algumas circunstâncias que podem fazer você confundir e tal, tá? Deixa eu só tirar minha linda carinha daqui, a minha cara linda maravilhosa. E vamos. Então, essa é uma aula de língua portuguesa para o 8º ano, aula número 11, e o assunto de hoje são vozes verbais. O que é isso, vozes do além? Não, não é não. Não é um assunto difícil, porém requer atenção, tá? Então, abra os seus olhos e os seus ouvidos para a gente poder explicar e vocês entenderem, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, vozes verbais. O que quer dizer isso? Que alguém está falando vozes? Não. Dá-se o nome de voz, a forma assumida pelo verbo, para indicar se o sujeito o sujeito gramatical, é agente ou paciente da ação. Vamos por partes, com calma, tá? As vozes verbais podem ser apresentadas como ativa ou passiva. Estas se relacionam à intenção do falante, ao que ele deseja enfatizar na frase. Para começar, o que é um agente e o que é um paciente? O agente é aquele que age, tem a atitude. O paciente é aquele que não tem a atitude, ele sofre a consequência da ação do outro. Tudo bem? Então, para ser um agente, eu poderia falar assim: o cachorro mordeu Vinícius, por exemplo. Tá? Então, o cachorro mordeu. Esse verbo mordeu indica que o cachorro teve a atitude de ir morder alguém, correto? Então, ele está sendo agente daquela ação, ele foi e praticou a ação, mordeu o Vinícius. Então, é o cachorro é um sujeito agente, porque ele foi e agiu. Agora, se eu falo assim, pega a frase que eu falei agora de novo, ó. O cachorro mordeu Vinícius. Tudo bem, eu não acabei de falar para vocês que o cachorro teve a ação, a atitude de ir morder Vinícius, então ele é um agente. Agora, e o Vinícius? O Vinícius sofreu a ação da mordida do cachorro, certo? Ele não estava fazendo nada, estava quieto lá e o cachorro foi em nhoque. Nesse caso, o Vinícius, ele sofreu a ação do cachorro, que é morder. Então, o Vinícius, ele é um paciente, ele sofreu a ação, ele é passivo nesse sentido, ele não estava fazendo nada e o cachorro foi e mordeu. Deu para entender a diferença? Então, vamos continuar, vamos ver se vocês entendem ainda mais, tá? Olha lá, a gente tem a voz ativa e a voz passiva. Vamos entender, então, a voz ativa. O verbo está na voz ativa quando o sujeito é agente, isto é, quando ele pratica a ação expressa pelo verbo. Lembra que eu falei do cachorro mordeu Vinícius? O cachorro mordeu, ele teve a ação de morder, tá? Vamos ver os outros exemplos aqui. O aluno redigiu o texto. Olha só, redigiu, o aluno foi escrever alguma coisa, portanto é uma ação, o aluno está fazendo alguma ação. Então ele é o agente, tá? O aluno redigiu o texto. Então, a gente tem o sujeito aluno, o verbo transitivo direto, aquele verbo que precisa de complemento, né? Redigiu, quem redige, redige alguma coisa. E o nosso objeto, o texto. Tudo bem? Beleza. Aí, o que na voz ativa mostra?
que esse sujeito, o aluno, teve a ação, a atitude de redigir um texto, certo? Então, no caso aqui, o aluno redigiu um texto, esse verbo redigiu, ele está mostrando uma ação que o aluno praticou. Portanto, ele é ativo, né? O aluno é um ativo, é ele que fez a ação. Então, a gente pode dizer que esse verbo redigiu, que está mostrando uma ação que o aluno fez, é um verbo que está na voz ativa, tá? Ele que está praticando a ação. Olha o de baixo. Ele fez o trabalho, é a mesma coisa. O sujeito aqui é o ele, o verbo é fez, verbo transitivo, porque quem faz, faz alguma coisa, e o nosso objeto, o trabalho. Tudo bem? É a mesma coisa. Ele fez alguma coisa, então esse fez também está praticando uma ação, né? Está mostrando uma atitude, portanto, ele é ativo, então a gente chama de voz ativa. Tudo bem por enquanto, pessoal? Eu acredito que depois não vai restar dúvida, mas se restar, vocês, por favor, perguntem. Continuando, mais exemplos de voz ativa. Homens e mulheres valorizam o romantismo. Então, homens e mulheres é o sujeito dessa oração, valorizam é o verbo e o objeto é o romantismo. Homens e mulheres valorizam é uma ação, ação de valorizar. Portanto, aqui é um verbo transitivo direto que está na voz ativa. Tudo bem? Homens e mulheres valorizam, eles praticam a ação de valorizar alguma coisa, certo? Nesse caso, o verbo está mostrando uma ação, uma atitude, então ele está na voz ativa. Olha a oração de baixo. O professor organizou uma lista de exercícios. Mesma coisa, gente. O professor é o sujeito. O que ele fez? Organizou, ou seja, ele teve a ação de organizar, a atitude de organizar uma lista de exercícios. Então, ó, o sujeito, o professor, organizou é meu verbo transitivo. Uma lista de exercícios é o meu objeto. Tá bom? Tudo bem por enquanto? Vocês vejam que aí está falando paciente, paciente. Eu não estou falando ainda do paciente, mas eu vou falar já já. Beleza? Então, o que nós temos na voz ativa? A gente tem um sujeito, agente, ou seja, aquele que age, uma ação, que é expressa pelo verbo, e um objeto paciente. O que quer dizer isso? Quer dizer que para cada ação feita, tem alguém que sofre a consequência dessa ação. Né? Lembra que eu falei do cachorro mordeu Vinícius? O cachorro mordeu, foi a ação do cachorro, portanto o verbo morder aí nesse caso está na voz ativa. Só que o Vinícius, que estava quietinho na dele, ele foi mordido pelo cachorro, não foi? Então ele sofreu a ação da mordida, e ele então é um paciente, é o meu paciente da ação, que expressada pelo verbo, no caso mordeu o cachorro, mordeu o Vinícius. Tudo bem? Então, o que nós temos aqui, repetindo, nós temos um sujeito agente, aquele que age, no caso aí da frase que eu falei, o cachorro. Nós temos uma ação, que é mordeu, e um objeto paciente. Paciente por quê? Foi ele que sofreu a ação. Quem é nesse caso? Vinícius. O cachorro mordeu Vinícius. Beleza? E embaixo, na voz ativa, dá-se destaque àquele que pratica a ação. Quem praticou a ação da frase que eu falei? O cachorro. Tudo bem? Voltando, então, para essa parte da tela anterior, aí sim, olha só, homens e mulheres valorizam o romantismo. Então, ó, homens e mulheres é meu sujeito, o verbo é valorizam, a gente já viu que é um verbo que está na voz ativa, porque é uma ação. Agora, o que é valorizado nesse caso? O romantismo, tá? O romantismo está fazendo alguma coisa, gente? Ele está lá pacientemente esperando alguém valorizá-lo. Ele não está fazendo nada. Portanto, ele é o paciente dessa ação de valorizar, tá? Ele está lá quieto. Se alguém valorizá-lo, beleza. Se não, vai continuar quieto. Tudo bem? Olha de baixo. O professor organizou uma lista de exercícios. Mesma coisa. O verbo organizou, aqui nesse caso, é um verbo de voz ativa, né? Porque mostra que o professor fez a ação de organizar. Agora, o que foi que o professor organizou? Uma lista de exercícios. Então, essa lista de exercícios é o meu objeto paciente, é aquele paciente, ele não está fazendo absolutamente nada. Ele simplesmente ele faz parte da oração dizendo o que foi organizado pelo professor, tá? É isso que a gente chama de paciente. Então, vamos pular para cá. E essa parte que a gente falou é da voz ativa. Vamos ver, então, o que é ser a voz passiva, que é o que eu falei do caso do Vinícius?
do Vinícius, eu falei que ele era o passivo da situação. Ele foi mordido pelo cachorro, ele não teve culpa. Agora, isso é porque é numa frase de voz ativa. Vamos ver o que é uma frase na voz passiva, que é o contrário do que eu falei, tá? Olha lá, o verbo estará na voz passiva quando o sujeito for paciente, isto é, o sujeito recebendo a ação expressa pelo verbo, tá? Então, se eu pegar de novo aquela frase que eu falei, o cachorro mordeu Vinícius, no caso, é uma voz ativa. Agora, como é que eu passo essa frase para a voz passiva? Vinícius foi mordido pelo cachorro. No caso de o cachorro mordeu Vinícius, o ponto de vista da história é do cachorro, certo? O cachorro mordeu. Agora, se eu falar do ponto de vista do Vinícius, Vinícius foi mordido pelo cachorro. Nesse caso, Vinícius foi mordido, como não foi ele que agiu, ele recebeu a ação da mordida, então esse verbo está na voz passiva, tá? Continuando então. Olha a frase que está aqui. O trabalho foi feito por ele. Lembra daquela outra frase? Vou até voltar para mostrar para vocês. Olha lá. Ele fez o trabalho. Lembra? Agora é a mesma frase, só que agora do ponto de vista da voz passiva. O trabalho foi feito por ele. Então, nós temos o sujeito. O sujeito, gente, é o sujeito de cada frase. Qual é o sujeito desta frase? O trabalho. O que foi? O trabalho foi feito por ele. Tá? O trabalho, gente, continua sendo paciente, ele não fez nada. O trabalho foi feito por ele, tá? O agente da ação aqui é o ele que está lá no final. Só que a gente trocou a posição do sujeito, né? Na voz ativa, vamos voltar lá. Olha só, ele é o sujeito, olha aqui embaixo. Ele fez o trabalho, ele é o sujeito dessa frase, que é da voz ativa. Na voz passiva, invertendo tudo, fica o trabalho como sujeito. Então fica sujeito, no caso paciente, porque ele está sofrendo a ação, o trabalho. Foi feito, é a ação, é uma locução verbal aqui, né? É um verbo de voz passiva. E quem fez essa ação? Ele. Então, o trabalho foi feito por ele. Então, nessa mesma frase, eu tenho um sujeito que não é o sujeito agente daquela frase dativa que eu falei, ele é o sujeito paciente, o que sofre a ação. E aí, em seguida, o verbo foi feito, no caso aqui, né, por ele. Esse por ele é quem é que está agindo na voz passiva. Quem fez a atividade? Quem fez o trabalho? Ele. Só que agora ele não está mais na posição de sujeito, ele está na posição de agente da passiva. É aquele que age na voz passiva. Tudo bem? Olha a frase de baixo. O romantismo é valorizado por homens e mulheres. É a mesma frase. Vamos voltar naquela oração lá? Homens e mulheres valorizam o romantismo. Está na voz ativa. Lembra? O verbo aí está mostrando uma ação de valorização que o homem e a mulher praticam em relação ao romantismo. Nesse caso, olha lá, é do ponto de vista do romantismo. O romantismo é valorizado por homens e mulheres. Então, a gente tem o sujeito, o romantismo, que é o sujeito paciente, porque ele também não está fazendo nada, ele só está lá sendo valorizado. Aí, é valorizado, é o nossa locução verbal aqui, que expressa a ação, e por homens e mulheres, que é quem está valorizando o romantismo, certo? Então, homens e mulheres, nesse caso, são agentes da passiva, tá? São eles que praticam a ação de valorizar, só que dentro da voz passiva. Tudo bem? Olha aqui. Dentro da voz passiva ainda, nós temos uma separação, vamos dizer assim. A gente tem a voz passiva, que pode ser formada através de dois processos. A gente tem a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Vocês vão ver que a diferença é bem grande. Você, olhando, você consegue identificar facilmente o que é uma ou o que é outra, tá? Vamos lá. E o que é a voz passiva analítica? Para construir a voz passiva analítica, usamos o verbo ser ou estar, só esses verbos, ser ou estar, mais um particípio do verbo principal. Lembra o que era particípio, gente? Os verbos que a gente faz na forma nominal, que é terminado em a, do e, do i, do, lembra? Então, isso é um verbo no particípio, que é o particípio do verbo principal. E aí, seguido não, né? Ele sempre acompanhado de ser ou estar, e aí forma a locução verbal. Vamos ver aqui embaixo. Ele comprou uma casa. Isso aqui é na voz ativa, ó. Esse VA significa voz ativa. Então, ele é o sujeito,
Comprou é o verbo na voz ativa, uma casa. Por que é um verbo na voz ativa? Porque está mostrando uma ação praticada pelo sujeito. Ele é uma ação de fato, portanto, é uma voz ativa, tá? Agora, na voz passiva analítica, como é que ficaria isso? Uma casa foi comprada por ele, tá? Então, nesse caso, o sujeito, uma casa, foi comprada. Olha só, é o verbo ser ou estar, nesse caso aqui, é o verbo ser, né? E o comprada é um particípio do verbo comprar, que é o que está lá, né, do comprou. Particípio, comprar, comprada, tá? E aí a gente tem o agente da passiva. Quem foi que comprou a casa? Foi ele. Então a gente tem um sujeito, aí tem uma locução verbal formada por verbo ser mais o verbo do particípio, no particípio, e a gente tem o agente da passiva, que no caso é por ele. É o ele. Tudo bem? Isso é voz analítica. Tá? Vamos ver alguns exemplos mais. A comunidade organizou uma lista de reivindicações. Olha lá, voz ativa. A comunidade organizou, então é uma ação, voz ativa. Então, nós temos o sujeito, a comunidade, o verbo na voz ativa organizou, e organizou o quê? Uma lista de reivindicações. Tudo isso aí é o objeto da voz ativa, tá? Agora, olha de baixo, na voz passiva analítica, como é que ficaria essa mesma oração? Uma lista de reivindicações foi organizada pela comunidade, tá? A lista de reivindicações, que é o sujeito dessa frase, seguida de uma locução verbal formada pelo verbo ser, foi, mais o particípio do verbo organizar, que é organizada. Então, foi organizada. E por quê? Pela comunidade. Comunidade, nesse caso, é o meu agente da passiva. Foi ele que organizou, essa comunidade que organizou essa lista de reivindicações. Certo, pessoal? Não é muito complicado, mas eu preciso de um pouco de atenção no comecinho para vocês pegarem, né, o jeitinho de analisar e realizar as atividades, tá? Bem, vamos ver aqui. Voz passiva analítica, tem uma observação a ser feita. Só poderemos transformar as orações da voz ativa para a voz passiva analítica, e vocês vão ver que a gente tem os exercícios assim. Passe a frase da voz ativa para a voz passiva. Passe a frase da voz passiva para a voz ativa, tá? Então, voltando, só poderemos transformar as orações da voz ativa para a voz passiva analítica e sintética quando o verbo for transitivo direto ou transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, tá? Quando os verbos forem transitivos indiretos, intransitivos ou verbos de ligação, não poderemos transportá-los para a voz passiva. Certo, gente? Vamos ver, então, aqui. Na voz passiva analítica, o que nós temos? Nós temos um sujeito, paciente, porque a gente está na voz passiva, o sujeito é paciente. Temos um verbo, mais um outro verbo no particípio, isso significa que é uma locução verbal. E aí nós temos depois o agente da passiva, certo? Vamos lá. E o que é uma sintética, então? Olha lá. A voz passiva sintética é formada por um verbo na terceira pessoa, mais o pronome apassivador se. Verbo na terceira pessoa, mais o pronome apassivador se. Olha lá. Organizaram uma lista de reivindicações. Tudo bem? Isso aqui na voz ativa. E na voz passiva analítica, sintética. Organizou-se uma lista de reivindicações. Olha lá. O verbo na terceira pessoa, mais o pronome apassivador se, que é esse sezinho aí que está junto com o verbo. Organizou-se uma lista de reivindicações, tá bom? Então fica lá, verbo na terceira pessoa, mais o pronome se, pronome apassivador, a gente chama de partícula apassivadora, e depois o sujeito paciente, certo? Que é uma lista de reivindicações nesse caso aí. Tudo bem? Isso é uma voz passiva sintética, tá? Olha lá mais exemplos. As inscrições para o concurso estão abertas. Isso é uma voz ativa. As inscrições para o concurso estão abertas. E se a gente colocar isso na voz passiva sintética? Abriram-se as inscrições para o concurso, tá? Coloquei abriram-se, verbo na terceira pessoa, mais o pronome se, partícula passivadora, e o sujeito paciente, as inscrições para o concurso, tá? Mais um exemplo aí. O velho prédio da escola foi destruído. Está na voz ativa. Destruiu-se o prédio da escola. Verbo na terceira pessoa, mais pronome apassivador e
o sujeito paciente, o velho prédio da escola. Tudo bem, pessoal? Aí, o que nós temos, então, na voz sintética? Um verbo transitivo direto. Lembra que a gente falou que ele pode ser um verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Um verbo somente intransitivo ou um verbo somente transitivo indireto não dá, nem um verbo intransitivo também, tá? E também verbo de ligação. Então, vai lá. Na voz sintética temos um verbo transitivo direto, o pronome apassivador, vendeu-se, falou-se ou coisas assim, e o sujeito paciente. Tudo bem? E aí, para fixar, tem assim um resuminho de tudo isso. Vamos lá. A escola organizou uma festa junina. Isso é uma voz ativa, porque o verbo organizou mostra que a escola foi ativa. A escola organizou, então é uma ação. Então, nós temos o sujeito paciente, a escola, mas o verbo transitivo direto organizou e o objeto direto, uma festa junina, tá? Na voz passiva analítica, uma festa junina foi organizada pela escola. Então, nós temos um sujeito paciente, uma festa junina. Nós temos uma locução verbal formada por verbo ser mais o particípio do verbo organizar, foi organizada. E nós temos o agente da passiva. Quem que organizou tudo isso? A escola, tá? É isso, a estrutura é essa. Depois embaixo, organizou-se uma festa junina. Verbo, voz passiva sintética. Olha lá, organizou-se. Então, nós temos verbo transitivo direto, organizou, mais o pronome com partícula passivadora, uma festa junina, sujeito paciente aí, tá? Beleza? E temos também outro exemplo. Organizaram-se festas juninas. Então, verbo transitivo direto, organizaram, mais o pronome com a pronome ser, partícula passivadora, e o sujeito paciente, festas juninas. Então, vocês viram que eu posso colocar tanto na terceira pessoa do singular, como na terceira pessoa do plural. Organizou, organizaram, tá? Não importa se é plural ou singular, mas se for terceira pessoa, o verbo estiver na terceira pessoa, seguido dessa partícula passivadora ser, aí é verbo, voz passiva sintética, tá? Beleza, pessoal. Olha lá. Então, vocês vão fazer as atividades da apostila referentes a esse conteúdo, da página 65 a 70, do caderno de atividades, da 33 a 35. E aí, durante esse período, se vocês estiverem fazendo e tiverem com alguma dificuldade, algum problema, é só falar comigo. Manda uma mensagem para mim e a gente vai tirando as dúvidas aqui, tá bom? Lembrando, gente, que nós estamos acabando esse nosso conteúdo para depois fazer a nossa prova. E aí, quando for para a gente realmente aplicar esse teste, vamos dizer assim, eu aviso vocês, vou explicar como é que vai ser feito e a gente vai se comunicando enquanto isso, tudo bem? Vou falar novamente, caso surja alguma dúvida, me mandem uns questionamentos, não entendi exercício tal, não sei o que é partícula passivadora, sei lá, enfim, o que vocês tiverem de dificuldade, por favor, falem comigo e a gente vai esclarecendo isso, tá bom? Então, eu fico por aqui, o fim de mais uma aula e fiquem com Deus aí. Beijinho, tchau, gente.